Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 17ª aula do treinamento de Go. Nessa aula, vamos aprender a trabalhar com slices. Mas afinal, o que são slices, Ralph? Basicamente, são vetores, mas nós não vamos ter a quantidade máxima de registros. Então, é um vetor dinâmico, algo muito útil e que vocês vão utilizar bastante em seus projetos Go. Vamos lá então, no nosso Visual Studio Code, vou fechar o arquivo da última aula e gerar a nossa pasta. Botão direito, New Folder, 14 Slices. Muito bem, agora no terminal podemos selecionar essa pasta. Irei voltar um diretório, cd espaço ponto ponto, e agora selecionar o nosso 14 slices. Excelente! E eu vou aproveitar e criar o nosso módulo, Go Mod Init 14 Slices. Perfeito! Vou ocultar o terminal e gerar o nosso arquivo principal. Botão direito, New File, main.go. Certo, darei um zoom, vou adicionar um comentário, alterar o nome do pacote para main e abaixo criar a nossa estrutura de função. Func main, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Farei um comentário, criar slice. Vamos trabalhar com nomes. Então, referência a nomes, dois pontos igual, colchetes, string, abre e fecha chaves. Aqui, pessoal, vocês podem definir uma inicialização. Então, por exemplo, poxa, eu já quero que contenha o nome Ralph. Então, aqui, dentro das chaves, aspas, Ralph. Perfeito. Podemos adicionar quantos registros vocês quiserem. Ou, se não quiser definir um registro inicial, vocês podem deixar vazio aqui esse conjunto de chaves. Beleza. Agora, vamos adicionar nomes. Para isso, nomes igual append. Aqui eu referencio o meu slice nomes, aspas, e vou disponibilizar um novo nome. Pode ser a Aline. Vou aproveitar e cadastrar mais 3 pessoas. Muito bem. Vamos exibir todos os nomes. fmt.println nomes. Farei um comentário lá em cima. Importar fmt. Podemos salvar e testar. Terminal. Vou limpar o terminal. Go run. Ponto. Legal, pessoal. Então exibiu Ralph, Aline, Henrique, Gabriela e Fernanda. Excelente. Conseguimos criar e exibir, então, as informações contidas no nosso slice. Além disso, efetuamos um cadastro utilizando o append. Mas, Ralph, e se eu precisar alterar algum nome? Como funciona? Muito simples, é igual ao nosso vetor convencional. Alterar nome. Referencio aqui o nosso slice nomes, colchetes, posição. Nesse caso, eu quero alterar o nome Aline para Rebeca. Aline está na posição 1. Então, eu defino aqui o número 1 e depois igual, aspas, Rebeca. Podemos salvar e testar. Olha só que legal. Temos Ralph, Rebeca, Henrique, Gabriela e Fernanda. Conseguimos alterar o nome Aline para Rebeca. Excelente. E para finalizar, eu quero implementar uma remoção. Remover nome. E aqui, pessoal, eu quero remover a Rebeca,
que está na posição de número 1. Diferente de outras linguagens de programação, aqui nós não temos nenhum comando como um delete, um remove, etc. A gente vai ter que utilizar o append novamente. Então, olha só como é que funciona. Vou referenciar nomes igual append. Legal. Vejam que ele já retornou para mim aqui a estrutura nomes. Vou utilizar um colchetes, 2.1. O que faz o 2.1? Ele só vai manter no meu slice de nomes todas as informações antes dessa posição. Então, se a gente salvar e testar, vejam que o retorno foi apenas half. Então, tudo que vier a partir da posição 1 será removido. Mas não é isso que eu quero. Eu quero remover apenas a Rebeca. Os demais nomes, Henrique, Gabriela e Fernanda, precisam constar no nosso slice. Então, aqui faremos o seguinte. Vou utilizar uma vírgula, nomes, colchetes, 2.2. Estou dizendo que, a partir da posição 2 em diante, eu quero pegar todos esses dados e vincular com o que está aqui. Opa, aqui, ó, nosso nomes 2.1. Mas, Ralph, houve um problema aqui. Beleza, isso é super normal acontecer, porque a sua fatia está aqui. E aqui nós temos uma segunda fatia, então são duas fatias. Nós não conseguimos utilizar duas fatias no append, mas nós podemos fazer o seguinte, eu posso usar uma fatia, um slice aqui, e nessa segunda etapa eu posso trabalhar com elementos isolados. Então aqui eu tenho o nome Ralph, porém aqui eu quero trabalhar com o nome Henrique, Gabriela e Fernanda e adicionar esses nomes nessa fatia. Então, para isso, existe um operador chamado unpacking, um operador de descompactamento. Eu vou utilizar aqui 3 pontinhos. Pronto. Então, agora, ao invés disso aqui ser uma fatia, ele vai trabalhar com os elementos de maneira dividida. Então, ao invés de ter um conjunto de nomes, eu vou ter 3 nomes, só que eles não estarão juntos, tá bom? Eles estarão trabalhando de maneira individualizada. E quando a gente executa este append, o que acontece? Aqui eu tenho uma fatia, um corte, e aqui eu tenho os elementos que vão ser unificados com essa fatia. Podemos salvar e testar. Vejam só, como retorno, eu tenho Ralph, Henrique, Gabriela e Fernanda. Com isso, vocês aprenderam a fazer a remoção de um registro em um slice. Pessoal, olha que bacana. Isso aqui, no nosso dia a dia, é como se fosse um CRUD. Então, a gente consegue efetuar um cadastro, uma listagem, uma alteração e uma remoção. Para quem for membro do canal, vai ter acesso no segundo módulo a vários exercícios. Então, para quem quer praticar um pouquinho todos os conceitos e elaborar algumas atividades bem bacanas, eu acho muito interessante vocês acompanharem o segundo módulo. Então, só para vocês saberem, tudo que a gente viu até agora vai ser abordado utilizando alguns exercícios práticos e também mostrando alguns macetes para vocês conseguirem ter um código mais limpo e também mais profissional. Bem, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Tendo qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Não se esqueçam aquele like e até a próxima!